Como a companheira nos falou, o estudo do Livro dos Espíritos, da 808 a 816, eu dividi mais ou menos o nosso estudo em 4 partes, sobre essa desigualdade das riquezas, as sociais, mas a gente tem que levar em consideração a questão social da educação e, no próprio Livro dos Espíritos, ele trabalha vários momentos, né, Kardec, a questão das desigualdades. Então, no final, vai vir como uma prova, como se fosse uma questão mais prática da colocação disso na nossa vida. Então, vamos iniciar com um pensamento assim. Qual é o conceito que a gente tem de riqueza? A gente vai falar em riqueza, desigualdade das riquezas, desigualdade social. Qual é o conceito que nós temos de riqueza? Riqueza é um conjunto de bens materiais ou imateriais exteriores ao homem que contribuem para o seu bem-estar individual ou coletivo, direto ou indiretamente, mas para que seja indispensável, é necessário que ele seja possuído, ou pelo menos usado pelo homem. Esse é o conceito que se tem, definição de riqueza. E aí nós, diante dessa definição, assim, de uma forma assim tão abrangente, tão conceitual, como digamos, vamos pensar assim, o que nos causa assim, espanto é sempre aquele questionamento, por que uns nascem pobres e outros nascem ricos? Uns com tanta riqueza e outros sem o mínimo de dignidade, né? Por que o camarada nasce lá num berço de ouro e o outro lá, às vezes, numa choupana ou menos do que isso? Então, são algumas dessas questões que a criatura fica indagando de forma sempre sem se satisfazer, encontrando respostas insatisfatórias, e o nosso propósito vai ser justamente refletir sobre essas questões, analisando-as sob a ótica espírita. Então, quando a gente pensa, primeiramente, na doutrina espírita, em qualquer questão que nos cause assim, reflexões diante da sociedade, a gente às vezes vê lá um programa de televisão, vê uma reportagem, vê lá uma manchete, e a gente fica se questionando, né? Por que o outro que tem tanto e o outro tão sem pouco? Dá vontade de juntar todo mundo, né? Que é aquela história, bater tudo no liquidificador para ver um pouco de cada coisa para todo mundo. Mas, quando a gente começa a compreender a doutrina espírita, nós temos que compreender o que chamo de os nossos argumentos, o nosso raciocínio a priori tem que ser dentro da doutrina espírita. Senão a gente volta para aquele tempo, daquele labirinto, daqueles questionamentos que não levavam ninguém a lugar nenhum. E se, aí entra numa série de conflitos de reflexão. Se nós somos espíritas, se nós somos cristãos, nós temos que trabalhar diante de algumas premissas. Então, vejam, a doutrina espírita nos ajuda a compreender qualquer tipo de desigualdade. Né? Desigualdade, como nós colocamos acima, por que uns nascem lá na indigência e outro na opulência, mas também, lembrando, por que um nasce cego, surdo, mudo, ou atacado assim de uma doença incurável, enquanto outros, né, têm todas as vantagens físicas. E quando qualquer tipo de contradição, nós temos que pensar assim, isso é efeito do acaso ou da providência divina? Bem, se é feito do acaso, logicamente a gente vai excluir a providência divina. Mas nós sabemos que o acaso não existe. Nós sabemos que tudo é obra de Deus. Então, com esse tipo de raciocínio, a gente começa assim. Se é efeito, então, de uma providência divina, tiramos já o acaso aqui da história, pode se perguntar, onde é que está a bondade e a justiça de Deus numa situação como essa? Isso acontece porque não compreendemos a causa desses males. A causa não é Deus. Né? Muitas pessoas são levadas a acusar Deus. Por que Deus fez isso? Deus não é um pai punitivo, não é um pai que vai ter preferência por um filho em detrimento ao outro. Esse tipo de raciocínio não nos cabe mais. Nós fomos apresentados por Jesus a um pai amoroso, justo, bom e misericordioso.
Então, ele é justo. Se ele é justo, essa causa é justa, e tudo que ocorre, nós temos que ver a justiça. Quando a pessoa pensa sem a ideia que a doutrina espírita nos traz sobre a reencarnação, ela pensa assim, uma alma criada no mesmo momento que o corpo. Realmente, se pensar numa unicidade de vida, o que ela fez para merecer semelhante aflição? Às vezes, desde o nascimento, né? A gente vê criança sendo parida na rua e, desde o início, morando na rua, enquanto outros já nascem, desde da gravidez da mãe, em total cuidado. Então, se nós admitirmos que o homem vive pela primeira e última vez nesse mundo, somente uma única, a gente acredita em Deus, mas acha que só tem uma vida, isso também é um raciocínio, né? Então, ele, naquela única vida, ele deve realizar ali todas as conquistas. Como é que ele vai conseguir chegar à perfeição? E a gente vai ver que é uma incoerência, então. Aí vai haver uma parcialidade nos desígnios de Deus. Então, às vezes a pessoa fala assim, o importante é acreditar em Deus. Tudo bem, a pessoa não acredita mais no acaso, ela acredita em Deus, mas num Deus que só dá uma única vida. E aí vai ter uma incoerência, porque tudo será reduzido àquele momento, tanto de conquista quanto de acertos e erros, foi o que nós estudamos tanto na página. Como é que a gente vai aproveitar desses erros, desses equívocos, para acertarmos futuramente, se não vai ter essa possibilidade? Então, quando a gente admite a justiça divina, a gente já passa a admitir que esse efeito tem uma causa, que são, isso que a gente está vendo é efeito, não é causa. As dores são efeito, a gente tem que gravar isso na nossa cabeça. Toda dor, qualquer que seja, é um efeito. E se nós não encontramos a causa nesta vida, a pessoa não fez nada que explique aquela situação, então a gente tem que compreender uma vida anterior. Porque todas as coisas, a causa deve preceder ao efeito. Por isso é preciso que a alma tenha já vivido outras situações, experiências, para que hoje passe por aquela situação. Então, a diferença das posições sociais seria a maior das injustiças, né, quando não resulta de uma conduta atual. Você veja, mas a pessoa nasceu dessa maneira, ela não fez absolutamente nada, um bebê, para que aquilo ocorresse. Então, como é que eu vou fazer essa compreensão? Então, a convicção, né, que o Espiritismo nos traz dessa verdade é que vai dar força para a gente suportar e aceitar a sorte sem invejar a do outro, né? A gente começar a entender a nossa vida, porque nós somos diferentes. Então, quando a gente começa a entender a nossa vida com a justiça divina, que está tudo organizado dentro de uma lei de causa e efeito, a gente já consegue prosseguir com a ideia da reencarnação. Quando nós temos bem alicerçado a reencarnação, todas essas dificuldades e dúvidas, elas se agrupam como se fosse num bloco único, milimetricamente cada uma dessas situações ocupando, como digamos assim, o seu espaço. Porque sem a ideia da reencarnação, de podermos retornar outras vezes, nós não teríamos como explicar a misericórdia divina. A gente ia viver naquela situação. Fortuna, miséria. Saúde e beleza, fraqueza e doença. Sempre nesses opostos, né, do dia e da noite. Então, são as situações de moralidade e o outro com tantos vícios. Então, é a reencarnação que vai manter ligado todos esses aspectos da realidade espiritual de uma forma estruturada. Então, quando a gente compreende bem a reencarnação, tudo se encaixa, porque ela é uma realidade por si mesma. A gente tem que compreender que a reencarnação é uma lei natural, ela não vai ser objeto de uma crença, é uma compreensão da lei natural.
É que a gente pressupõe a existência, a pré-existência e a sobrevivência do ser após a morte corporal, física. Então, a gente vai lembrar sempre da lei de causa e efeito, que regulamenta essas responsabilidades. Então, a doutrina espírita é que vai nos esclarecer que as desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas, em relação às suas escolhas, em relação aos efeitos causados e gerados pelos seus atos anteriores. A causa será sempre um ato desajustado à lei de Deus. Nós sabemos que iremos sofrer enquanto não conseguirmos pautar a nossa vida dentro dos padrões do Cristo. Nós iremos sofrer. Então, se nós sofremos hoje, nós temos que entender que é aquele aspecto do plantio e da colheita, que nós já conhecemos essa história. Vamos plantar, nós vamos colher aquilo que a gente plantou. Necessariamente, não na própria dessa vida, a gente vai colher numa outra. Então, se o fruto hoje não está bom, se o fruto está amargoso, a gente tem que lembrar dessa plantação anterior que já existiu. Então, em algum momento nós plantamos. Através de quê? O que é essa plantação? Nós demos causa a essa situação. Nós tivemos um comportamento que foi em desacordo à lei divina. E nós precisamos sempre nos reajustar com a lei. Isso a gente tem que ter claro na nossa cabeça. Não há um ato sequer. Por quê? Porque a nossa consciência não vai mais permitir. É a nossa consciência o juiz. Então, toda vez que nós passamos em revista e encontramos naquela revista um ato em desacordo à lei, nós temos a necessidade de retornar e refazer aquela lição. É do espírito, é daquele que a gente, como se fala, né? Em direção à luz sempre. Então, nada vai nos segurar. Não, nossa ideia, né, daquele Deus fazendo aquele julgamento supremo, isso acaba. É a nossa própria consciência, que não nos deixa prosseguir no erro. Né? Eu sempre lembro daquelas pessoas que eu conheço que fazem tricô, que fazem crochê muito bem, e elas estão lá com aquele ponto, um determinado ponto está errado. Ninguém vai olhar, a gente até fala para a pessoa, mas você vai desmanchar isso tudo, toda essa malha por causa dessa situação, e a pessoa fala, mas eu sei que o erro está ali. Então a pessoa desmancha aquela malha toda e começa a refazer aquilo de novo. Não é mais o outro que vai olhar e saber. Ela não consegue mais conviver com aquilo. E assim somos nós, quando vamos acordando para as nossas responsabilidades diante da vida. Então, nós sabemos que nós somos iguais perante a Deus. Fomos criados todos com o mesmo objetivo de chegarmos a alcançar, né, a perfeição, o progresso, e somos submetidos às mesmas leis. Todos nós. Não existe privilégio. Agora, cada alma, no seu tempo de criação, escreveu uma história de conquista, né? E a gente vai lembrar que isso implica em diferentes experiências alcançadas. Então, cada um de nós foi escrevendo, cada espírito, cada alma, é um mundo por si. Ele tem as suas histórias, ele tem, que é resultado, né? A gente pode falar assim, qual é a história da vida de um espírito? É o resultado da sua vontade, do seu livre-arbítrio, uns em se aperfeiçoar mais rápido do que o outro. Isso foi criando a cada espírito aptidões diversas, né? Necessidades em todos os aspectos. Cada um de nós tem motivações e desejos diferentes. É isso que constrói a nossa vida. Eu costumo dizer que a gente parece ali uma colagem de tudo aquilo que nos motiva, daquilo que nos interessa. Não apenas um único item, nós temos vários itens que nos interessam, e por aquilo ali nós vamos vivenciando as nossas experiências. Então, na realidade, a diferença das almas está apenas nos graus. Elas possuíram um desenvolvimento diferente porque usaram do livre-arbítrio, né? Interessante, para caminharmos um na área mais intelectual, outro na necessidade moral do espírito. Eu costumo dizer que parece uma escola com aquele pátio, né, que todo mundo se junta no pátio. Está todo mundo junto,
mas cada um pertence lá a uma sala, a uma série, faz seus estudos relativos àquele conhecimento que ele possui. Vai reforçar sua aprendizagem naquele conhecimento, vai estudar daquelas disciplinas e vai ter uma determinada avaliação correspondente àquilo que ele está aprendendo. Na hora que toca lá o sinal do pátio, o que acontece? Cada um volta lá para a sua sala. Então, nós estamos juntos, mas cada um vivenciando de acordo com a sua possibilidade que possui, né? Quando a gente fala em faculdade intelectual, a gente tem que lembrar daqui do desenvolvimento da inteligência, que é a possibilidade que nós temos, né, de aprender, compreender, resolver situações problemáticas, né, mediante uma reestruturação de dados, né, de percepção. É muito interessante a inteligência. Ela vai sendo desenvolvida e, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, mas é bom desenvolver a inteligência ou não? A inteligência é neutra, né? O valor, a validação dela somos nós que damos. Então, quando ela é usada para o bem, que ótimo, aquela inteligência, qual foi a finalidade? Então, a gente sabe que a gente pode usar a inteligência para o engrandecimento de uma sociedade ou como para o mal, né, onde uma pessoa pode usar o seu conhecimento para lupletar, para oprimir, para oferir vantagens às pessoas mais inocentes. E sempre aquela situação da cobiça, né, e do egoísmo vicejando entre um grupo social. Então, nós sabemos que aquele que possui um maior desenvolvimento da faculdade intelectual, é natural que ele venha dispor de mais recursos para adquirir bens materiais e riquezas. Ele é mais inteligente, ele vai saber utilizar aquilo, fazer a percepção melhor sobre aquilo. Isso é que gera, né, a desigualdade das riquezas, pois que nós vamos possuir o quê? Diversidade nas nossas faculdades, logo, das nossas conquistas. A diferença vai estar aí em graus. O desenvolvimento da inteligência vai levar aquele espírito, aquela alma numa encarnação, ter mais sucesso nos seus empreendimentos. Ele vai ter maior possibilidade sobre essas conquistas, da riqueza. Então, Kardec, lá no capítulo 16, item 8, ele faz uma belíssima reflexão e questiona lá se, de alguma maneira, foi possível, já terá sido possível, a igualdade absoluta das riquezas. Então, ele mesmo pergunta, ele mesmo responde em suas reflexões, dizendo assim, olha, por que todos os homens não são igualmente ricos? E ele fala, é que os homens não são igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Interessante essa questão da conservação, porque a pessoa pode ser muito inteligente para fazer conquista, mas ela não consegue conservar absolutamente nada. São essas pessoas que a gente vê que a pessoa consegue ter as coisas, mas ela consegue perder tudo com uma rapidez, porque a inteligência dela não foi a ponto de fazer a conservação. Então, a gente, né, que tem sobrinhos, netos, filhos, a gente pega a mesma quantia e põe lá na mão de cada um, lá como um presentinho. Cada um vai ser de uma maneira, um vai sair da primeira esquina, vai gastar aquilo ali tudo com bala. O outro vai guardar para quando for não sei aonde, usar. O outro não vai conseguir dividir. Então, o que mostra aquilo ali? Diversidade do próprio espírito em suas aptidões, em suas conquistas, no seu entendimento de vida. Então, isso aí a gente tem que começar, que é a história do espírito, né, das outras reencarnações, como é que ele foi pautando, né, aquela conquista, o que ele foi priorizando, digamos assim. Nós sabemos que tanto o sentimento como a sabedoria são duas asas, do qual a alma vai se elevar, né, para a perfeição. Não pode haver desequilíbrio entre a asa do sentimento e a asa da razão. Né? A gente costuma falar, se a gente fica meio tortinho, então cai. Mas nós também temos que entender que o progresso ele não é efetuado de uma forma simultânea, em todo sentido. Então, eu vou reencarnar isso.
Não funciona dessa maneira, que a gente às vezes quer acreditar, né? Durante alguns períodos da existência, de algumas existências, nós vamos priorizar as ciências, em outro nós vamos priorizar a moralidade. A gente vai falar assim, pô, mas isso aqui eu já conheço bem, então agora eu preciso trabalhar isso aqui. Então, às vezes chega numa reencarnação e percebe assim, pô, isso aí eu já, o que eu precisava para sobreviver aqui eu já tenho. O que eu estou precisando desenvolver? Estou precisando desenvolver meu lado moral. Então tem que dar mais atenção a essa situação. Mas é lógico, uma pessoa que ainda está, principalmente um jovem, ele tem que desenvolver o intelecto dele. Ele tem que priorizar lá o ganha-pão dele. Isso é incontestável, porque é a sobrevivência dele. E aos poucos ele vai se acomodando. Então, vamos lembrar aqui, né, que o espírito, né, a gente vai lembrar os destinos espirituais. Vamos fazer uma lembrança aqui. A primeira fase que nós vivenciamos da existência é a gente busca cumprir, satisfazer as necessidades puramente materiais, não é isso? Através das nossas paixões, que são aquelas molas que a gente chama mola que vai nos levar a, a desenvolver, a ganhar algumas coisas. Então, a gente procura, nessa primeira fase, desenvolver só as questões materiais. A primeira fase do espírito, ele passa por várias fases. Se nós pudéssemos dividir de uma forma assim, meio abrupta, né, digamos assim. Então, é aquela hora que o espírito só fala no eu, minhas sensações, eu tenho isso, minhas conquistas, comida, abrigo, sexo, é só o que se pensa. A fala dele é essa. Nós temos uma segunda fase onde o espírito já procura atender necessidades semimateriais e semimorais. Então já começa a pensar no próximo. Ele já fala em solidariedade, ele já fala em fraternidade, ele já consegue dividir a visão dele de ter e sempre olhando o grupo. Esse é um segundo momento. Até chegarmos ao terceiro, que serão, né, o espírito, a alma vive exclusivamente para suas satisfações morais. Ela está bem junto a fazer o bem e desenvolver o bem. Então, isso é uma terceira fase. Então, nós vamos daí compreender que as desigualdades das condições sociais não é obra de Deus. A gente pode dizer que é dos homens, porque, apesar de fazermos as conquistas, nos nossos corações ainda predomina o quê? As questões da primeira fase, como o orgulho e o egoísmo. E nós sabemos que quando vencermos esse mal que existe dentro de cada um de nós, esse tipo de paixão, que foi muito importante para que hoje, né, sobrevivêssemos, só que nós nos viciamos nisso, a tal ponto que não é mais só para nos alimentar, é no sentido de possuir pelo possuir, possuir para dominar. Então já mudou o objetivo. Então é interessante isso. Isso vai se apagando de uma forma gradual, essas diferenças. Então, com o progresso das faculdades intelectuais, nós temos que lembrar que vai gerar, sim, o progresso moral. Porque quando você compreende, melhor você vai saber discernir o bem do mal. Então, através dessas linhas de raciocínio, partindo mesmo do raciocínio, a criatura vai disciplinando o sentimento dela. Então, uma reencarnação, necessariamente, ela não faz aquilo porque ela ama, porque ela é boa, porque ela... Não, ela está se disciplinando. Ela está está aprendendo a pensar como é que Jesus ensinou. Então, no fundo, ela tem vontade de pegar aquele bolo e comer todo. Lá no fundo mesmo, ela quer aquilo. Mas ela pensa, não, peraí, tem que aprender a dividir. Nesse momento, ela coloca em prática o seu aprendizado, que ganhou pela inteligência, pela compreensão que ela já fez. Então, ela não fez aquela divisão porque ela nasceu assim, já boa, não.
Muitas vezes tem as pessoas que fazem isso e não tem nada de bom. É uma água que a gente fala, né? Aquela coisa do lago ali estagnado, parado. Lá no fundo está cheio de barro. Ela aprendeu a fazer porque ela está imitando alguém, mas ela não teve sentimento naquilo ali. Então, o importante é a gente aprender. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que discernir isso? O que Jesus me ensinou? Pô, mas é difícil. Pô, era melhor comer isso tudo sozinho. Pô, mas olha só, gente. Aí como você começa a colocar na tua vida, não só você sai do centro do universo e consegue espaço para que exista o outro. E quando você faz isso, você consegue entender o amor e consegue entender Deus. Porque às vezes fala, pô, eu vou primeiro entender Deus. Vai ser bem mais difícil, né? Então, a nossa compreensão, geralmente, ela funciona da gente para o outro, para nós, para Deus. Então, é uma linha, assim, que a gente chama de disciplinar sentimento pela disciplina. Por isso que Emmanuel fala, né? A disciplina antecede a espontaneidade. Você vai disciplinando o seu sentimento até um ponto que ele está automatizado. Você aprendeu com os bons a fazer o que é bom. Como tudo na vida. A gente vai copiando mesmo daquele que é bom. Porque senão a gente não sabe fazer. E, no momento, a gente pode perguntar assim, como sociedade, o que nós estamos privilegiando? O desenvolvimento da faculdade intelectual ou da faculdade moral? Vamos pensar no espírito imortal. Qual é a necessidade do espírito imortal? Bom, então, como pais, como formadores de opinião, educadores, nós temos sim que desenvolver, apoiar o desenvolvimento intelectual. Mas, né, em diversas áreas. Mas nós precisamos também explicar ao outro qual a finalidade daquele desenvolvimento, daquele conhecimento. Porque enquanto o outro não aprende a finalidade do conhecimento, ele não vai saber fazer o bom uso. E o bom uso é reverter aquele conhecimento em apoio para uma sociedade melhor. O objetivo, a finalidade sempre é essa. Então, na nossa sociedade, inúmeras vezes, né, presenciamos os questionamentos principalmente dos mais jovens, sobre o que eu vou estudar. Vou estudar isso para trabalhar em quê? Mas eu vou ficar rico se eu fizer isso? É sempre buscando a questão da riqueza material que vão poder acumular. Nós não vemos essa pergunta? Pô, mas isso aqui dá dinheiro? Isso aqui que eu vou estudar, isso aqui dá dinheiro? É muito interessante. Então, é quando a gente ensina o jovem a pensar assim. Ao invés de você pensar assim, você pensa assim, o que de bom, né, para mim e para o outro, com esse conhecimento eu vou poder realizar? O que ele vai trazer de bom? Então, o homem de bem, ele começa a pensar assim, o que isso aqui traz de bom para mim e para o outro? Como é que eu cresço aqui? Aí a gente começa a pensar na responsabilidade do uso da inteligência. Porque a inteligência ela vai ser uma alavanca de progresso, porque senão não serve de nada. Porque ela é neutra em si mesma, quando a gente dá o valor positivo a ela. Então, o bom senso, né, como cidadãos, né, a gente começa a pensar na importância do aperfeiçoamento moral. Tem a faculdade intelectual que nós vamos valorizar, mas vamos buscar ajudar a sociedade no aperfeiçoamento moral. E é interessante que tanto a bagagem que nós fizermos conquistas da área intelectual como a área moral fará parte do que a gente chama de bagagem para a eternidade. É quando a gente fala, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nada disso se perde. Tudo aquilo que nós conquistarmos, nós iremos recobrar, relembrar nas próximas reencarnações. Então, o aprendizado, tanto na área intelectual quanto moral, ele é nosso, ele é da nossa bagagem, que a gente pode falar assim, só aí que vai passar pela aduana, na hora que nós tivermos que abandonar esse corpo físico. É isso que nós vamos levar. Então, nós temos que pensar dessa maneira. Então, nós temos preocupados, às vezes, estamos muito preocupados na vida em amontoar bens, muitas vezes recursos materiais, esquecendo de cultivar a vida do espírito. O que aconteceu? Empregou grande tempo, né, de vida, que se diz, muitas pessoas,
presos a determinadas ilusões, criando necessidades que eram fictícias. Por que a gente descobre que é necessidade fictícia? Porque não serviu para nada. Uma hora dessa, né, que nós estamos vivenciando juntos, foram conquistas que não adiantou para nada. As pessoas estão com o carro parado, as pessoas, né, a gente brinca, as mulheres estão com seus excessos de sapato guardados. É de ver que isso não foi importante para sustentar numa hora dessa. Então, foram necessidades fictícias que nós criamos para trabalhar e dar bom uso àquele trabalho, como se fosse isso. Então, por algum momento, nós podemos pensar assim, em algum instante. Será que nós não deixamos de dedicar um tempo, um instante, em benefício das nossas verdadeiras necessidades? Alimentar a nossa alma para poder ter suporte e resistência para esses momentos de tempestade e de sombras que todos irão vivenciar. E todos estamos passando. Será que muitas vezes a gente, em virtude dessas riquezas, a gente não esquece de se preparar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual? Né? Os dias passam, a gente vê que os dias passaram, os anos se acumulam e a gente começa a perceber que pouco sabe do nosso futuro espiritual que está nos aguardando. Então a gente começa... Hoje nós temos visto as pessoas muito preocupadas em desenvolver outro tipo de conhecimento, outro tipo de riqueza. Principalmente nesse momento. Elas se sentiram completamente vazias. Então, muitas vezes a criatura se diz imortal, mas não vive como um imortal. Não vive como tal. Porque só se ocupa com as coisas da matéria. Então, o pensamento dela não é de vida imortal. Como, né, a gente fica pensando, em que fase nós estamos como espírito? Na primeira, na segunda, na terceira? Quais são as nossas necessidades? Será que a gente já não consegue entrar nessa segunda fase com o semi? Né? A gente tem necessidades materiais, mas também tem necessidades morais. E isso o espírito é educado. Porque o que realmente me importa? É que se eu tiver que largar essa vida hoje, está vendo, né, uma questão aí de aprendizado coletivo, digamos assim. O que realmente vai importar para nos dar sustentação? Para não entrar num desespero, na loucura, no suicídio, no infarto, que muita gente está entrando. O que faltou? Então, até lá na página, faltou coragem da gente de mudar. Porque ter a gente já teve. O que falta muitas vezes é a coragem de assumir as mudanças necessárias que precisamos fazer. Porque conhecimento a gente também tem. Então, quando a gente sente como é que como é que a gente está, né, dentro dessa sociedade, a gente está vendo um mundo muito inteligente, cheio de gente muito inteligente o tempo todo. Pô, mas como é que é um mundo cheio de gente inteligente e continua morrendo gente de fome? Tem gente morrendo pela violência do outro, pela ganância do outro. Que inteligência é essa? Quer dizer, é a inteligência de dominar para melhor, né, gerir, ou então de dividir para melhor dominar. Então, é sempre com essa questão, não da inteligência, e sim da astúcia, que é uma grande diferença. A astúcia é própria do animal. O animal é astucioso. Nós temos que desenvolver a inteligência, com a finalidade. É quando a gente pergunta para alguém que a gente está ensinando, você está aprendendo isso para quê? Qual é o teu objetivo? Como é que você vai reverter isso de útil para a sociedade? O que isso te traz de bom? Porque senão é apenas um acúmulo, você vai vivendo uma ilusão. E na hora que precisar, não possui absolutamente nada. Então a gente tem que pensar na educação social quais são os valores que nós estamos disseminando. E só a educação pode ser realmente, né, um antídoto diante de tanta violência e desigualdade. Porque ou a gente reforça os valores ainda egoístas e ambiciosos, ou a gente já começa a se pautar na sociedade com posições
mais solidárias, mais fraternas, realmente, né? Realmente mais fraternas. E a gente tem que lembrar que a sociedade é reflexo dos seus componentes, porque tem gente que fala assim, puxa, mas aquela sociedade, o Brasil é uma sociedade... Não, peraí. Sociedade é um ser coletivo, a gente tem que lembrar que isso é um ser. Sociedade é um ser, sim, coletivo, formada por quem? Por indivíduos, onde há interação, agindo e reagindo uns sobre os outros. Então, nós somos parte dessa sociedade. Logo, o que atinge essa sociedade nos atinge, querendo ou não querendo, compreendendo ou não compreendendo. Então, não é a sociedade eu faço parte dessa sociedade. Então, a gente começa a perceber que não apenas a educação intelectual, né, nas escolas, nos livros, mas principalmente a educação moral, que é a formação do caráter, dos bons hábitos, de se discernir, né, aqueles que estão sob a nossa tutela, o discernimento do bem e mal, mostrar para o outro, ó, aqui, ó, causa e consequência. Você faz isso e tem essa consequência. Por que isso é bom, por que isso é ruim? Ensinar o outro a pensar. O outro não nasce sabendo pensar. Muitas vezes a gente vai ensinar o outro a pensar. Como é que a gente pensa sobre isso? Então a gente começa a questionar, a gente não vai precisar questionar aqui o comportamento de uma sociedade como um todo, os seus movimentos. A gente vai começar a questionar os indivíduos que a compõem. Qual é o primeiro núcleo social? Qual é a primeira célula social do qual pertencemos como sociedade? É a família. Então, a gente começa a entender a família. Então, tem desigualdade social, a gente vai trazendo até chegar à família. E a gente se pergunta, que tipo de família é a nossa? É uma família solidária e fraterna? Ou é uma família egoísta, cheia de panelinha, que ninguém entra? A gente já consegue ser pais, tios, né, avós, éticos, disciplinados no bem, ou hipócritas? Que lá de fora é uma coisa e dentro de casa os filhos percebem um comportamento completamente diferente. Então a gente tem que pensar no exemplo. Que exemplo nós estamos oferecendo para os nossos filhos? Como é que a gente ensina ele quando está na escola? Como é que ele tem que se comportar na escola diante das suas relações? Ele vai ser o reflexo da minha própria relação social. Como é que ele me vê reagindo quando eu me sinto ali irritada em relação ao trabalho, ao salário, ao tempo? Como é que eu reajo? Porque eu sou um exemplo. Como é que eu ajo como um exemplo frente a uma disputa? Eu penso e falo assim, olha, fulano agora vai ver só, cada um por si e Deus por todo, ou eu já exemplifico para ele, naquela dificuldade, uma atitude de cortesia, de gentileza, de humildade. Muitas vezes chegar para o filho e falar, olha, eu errei, estou errado, vamos conversar sobre isso. Conversar com um colega de trabalho, um colega de qualquer... Ele vê essa atitude. Do erro é que é natural. Nós não podemos ter medo do erro. Isso aí é uma das piores coisas numa conquista espiritual. A coisa mais certa é que nós iremos errar muito, não é? O que é mais certo do que... vamos cometer muitos erros. Mas que tipo de erro é esse? É um erro que já busca, né, o entendimento e a compreensão, ter perseverança para recomeçar. E quando a gente pensa, né, nas provas da riqueza e da miséria, por que Deus concedeu a uns? Então, nós já percebemos que não é Deus que concede a riqueza e a pobreza e a miséria. A gente já entende que isso é uma própria consequência da escolha que o espírito faz. Muitas vezes a gente reencarnar. Muitas vezes fomos nós que escolhemos. Por quê? Hoje eu preciso agora desenvolver esse tipo de conquista moral. Qual a classe social mais propícia para eu fazer esse desenvolvimento? Então o espírito já pensa dessa maneira. Ele sabe que aquilo ali é passageiro. Tanto faz para ele se ele vai morar aqui ou acolá, da cor tal, da cor tal. Ele vai vencer uma prova que na sociedade representa aquela dificuldade.
que, na realidade, a dificuldade é a dificuldade da própria sociedade trabalhar aquilo. É muito interessante. E Deus permite que a gente tenha maneiras diferentes de experimentar a vida. Porque eu posso, né, saber fazer uma coisa, não sei fazer a outra. Então, eu sei, né, eu costumo dizer que a gente brincava com o aluno, você sabe quanto é que é 5 vezes 8, mas não sabe quanto é 8 vezes 5? Que tipo de conhecimento é esse? Só pela metade? Nós separamos aqui, é uma carta de Paulo, né, em Filipenses, lá no capítulo 4, que ele diz assim, olha, sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me conforta. É lindíssimo essa reflexão de Paulo mostrando para a gente que tudo é importante, tudo é conquista do espírito para o seu aprendizado. Mas o que tem que ficar mesmo ali é o amor de Deus. É discernir o que é temporário do que é eterno. E nós temos que buscar os bens que são eternos. Então, é uma forma de vivermos diferentes tipos de classes sociais para confirmarmos a nossa fidelidade a Deus. Ser fiel a Deus. É aquele tipo de aprendizado. Sou fiel a Deus nessa penúria como na abundância. E lá na questão 815, né, que Kardec pergunta o plano espiritual, qual dessas provas é a mais terrível, que responde tanto uma como a outra são, né? Que a miséria vai provocar uma queixa contra a providência e a riqueza aos excessos. Bem, primeiro a gente vai lembrar que miséria é um estado de pobreza extrema, né? Miséria significa mendicância, estado de penúria. Então, é uma expressão muito usada quando falta necessidade básica de sobrevivência. Então, nós aqui não estamos na miséria, nós estamos aqui no computador. Nós aqui não vivemos miséria. Nós podemos estar vivendo situações de dificuldade financeira, de pobreza, falta do alimento, mas miséria não. Isso é muito interessante, porque a miséria, ela é justamente o esgarçamento que a gente chama do tecido social. É aquele último extrato, né, que se chama o extrato da sociedade, que vai ter como consequências sérias, que é a violência, a droga, a criminalidade, as doenças seríssimas por falta do básico, em todos os sentidos, né? E o perigo realmente da miséria vai ser a degradação do caráter, o desespero, o espírito viver em desespero. A gente precisa chegar na miséria, às vezes é a pobreza. Vamos sair da miséria, vamos passar para uma outra estrutura, a estrutura da pobreza. Muitos espíritos, muitas almas, ao reencarnar, diante de uma situação de pobreza, entra no desespero e vai ter rebeldia contra Deus e vai chegar até o suicídio, porque não aceita a sua situação. É quando a gente fala, mano, fulano parece que viveu lá no castelo, viveu no castelo mesmo, é uma reencarnação de princesa. Ele está tendo que viver aquela situação. Qual o lado positivo, né, de passar por uma prova dessa? Para os que sofrem, sabem sofrer, né, bem sofrer, é a prova da paciência e da resignação. Paciência em tudo, esperar e confiar em tudo. Porque a pobreza nos leva a aprender. Esperar o quê? Espera o trem, espera o final do mês chegar, não é? Espera a fila. Vai aprender a esperar. Pode, por dentro, tá se roendo, até que aprende a esperar com mais calma e confiança. A pessoa vai para o campo, pô, não sucumbi até hoje. O pão de cada dia nunca me faltou. Então a pessoa vai se pacificando. Então, alguns espíritos realmente evoluídos, que compreendem o significado, né, da lei, eles muitas vezes solicitam mesmo a prova da pobreza, que é uma oportunidade dele ali acrisolar, né, guardar uma qualidade que a riqueza prejudicaria. Então, a gente vai vendo que também o mau uso, numa vida anterior, da riqueza pode levar o espírito a uma condição oposta na próxima,
para que ele venha reparar, né, os abusos cometidos. Então, a gente vai lembrar lá daquele exemplo do espírito, do mendigo Max, que está lá no céu e inferno, que é um tipo de situação que aconteceu como essa. E foi uma escolha desse espírito. E a gente pensa na riqueza, né? A riqueza mal compreendida faz o quê? Ela resseca o coração da criatura. Porque a pessoa começa a se separar dos outros. Ele passa a viver num mundo meio que alienado, né? Então ele não tem mais solidariedade. Ele acha que todo mundo se aproxima dele por interesse. Então ele se torna, muitas vezes, a questão social, ficar longe social dessa maneira, torna a criatura indiferente, que é um grande problema da nossa humanidade, a indiferença. Isso é um dos piores vícios da nossa humanidade, contrário, que vai dar de acordo com a intelectualidade. Está gerando a indiferença. Então, a riqueza é a prova, na realidade, do bom uso sem o abuso dos bens materiais e do poder. Bom uso é quando aquilo resulta um bem para a pessoa e para os outros. E mau uso, quando o uso é apenas para suas satisfações pessoais. Mas uma alma que vem com a fortuna, ela não deve rejeitar a fortuna que Deus concedeu. Porque aquilo não é um mal, né? Ser rico não é ruim. Seria renunciar a um benefício do bem que ela pode fazer administrando aquilo com sabedoria. Se nós somos todos depositários dos bens de Deus, então a gente vai lembrar da Condessa Paula, dando um bom uso à sua fortuna. Então é possível. Então, a riqueza não é condenável em si mesma, porque ela é neutra, que nem a inteligência. O bom emprego da riqueza vai gerar progresso social. Então, Deus colocou a riqueza na terra para que o homem aprenda a dispor da riqueza com sabedoria. E aquilo venha se tornar um progresso social, porque ela vai gerar, né, trabalho para todos. A gente vai lembrar de Zaqueu, quantos tinha a seu dispor como trabalhadores. Então, o emprego que podemos dar à riqueza é que pode tornar um atraso, quando o detentor daquela riqueza só utiliza em proveito próprio, é o egoísta. Então, o que prejudica, né, não é o uso de nada na vida, é o abuso. Tudo é bom. Na vida tudo é bom. Você pode ter isso, olha que bom. Usufrui disso aí mesmo, Deus te deu essa permissão. Usa. O problema é o abuso. O problema é estagnar naquilo ali. Então, Kardec, lá no capítulo 16, já no item 7, ele fala assim, olha, a riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelas seduções, pelas tentações que oferece, pela fascinação que exerce. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta os seus pensamentos do céu. Então, a gente vai ver, questão na palavra aí, o laço, né? O apego do homem. A riqueza é diferente de apego. O espírito, ao desencarnar, está lá naquele livro Jacó, Voltei, Espírito Jacó, que quando ele se desprendia do corpo, ele olhava para as coisas dele da matéria, ele tinha uma determinada repercussão no próprio perispírito que ele retornava. Porque aquilo é um laço. Tudo que nós temos nos gera um laço, uma ligação com tudo. Eu tenho ligação com tudo. O problema é fortalecer esse laço a tal ponto na matéria que eu daqui eu não consiga sair. É um laço que eu não vejo, é um fio que eu não vejo, mas que me prende e que vai me gerar dor no desencarne. Então o problema não é ser rico. O problema é aprender a ser rico, é entender que aquilo é só um bem concedido do Pai para ser administrado. E a necessidade de extrema vigilância é uma prova muito difícil. A pessoa ter aquilo tudo, entender que aquilo tudo não é para sempre, que é eterno só Deus. É saber usar daquilo e dividir com o outro. É uma prova difícil. Leon Denis nos conta no livro O Porquê da Vida, ele faz uma interessante observação. Ele nos diz, né, como é que a riqueza faz no homem, né, o tornando indiferente em relação aos outros, egoísta. Então ele fala que a pobreza nos aproxima dos mais humildes e nos faz compartilhar suas dores. Então ele continua assim, ó, é preciso ter sofrido em si mesmo para apreciar o sofrimento dos outros. Aí ele vai fazer uma analogia com os pássaros durante os meses de inverno. Na França, né, principalmente quando o céu
é muito sombrio, um frio intenso, que tudo é neve. Então ele reparou que os pássaros ficam todos grudadinhos aos outros, muito aconchegados. Lá na beirinha do telhado, eles se aquecem, aquele pouquinho resta de sol, ficam ali em silêncio. Depois Denis fala assim, a necessidade os une. Porém, voltam os belos dias, o sol resplandece, os alimentos em abundância, e eles começam a gritar, cada um mais que o outro, perseguem-se, batem-se, despedaçam-se. Assim é o homem. Doce e afetuoso para os seus semelhantes, nos dias de tristeza, e quando conseguem a posse dos bens materiais, tornam-se muito frequentes, esquecidos e rudes. Então, dessa maneira, companheiro, né? Diante desse estudo, nós sempre vamos concluir, né? Vendo o que Jesus nos ensinou. Para nós não ficarmos aquelas criaturas sem saber o que fazer, tanto na pobreza quanto na riqueza. O que Jesus nos ensinou? Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Porque é o sentimento da posse é que liga qualquer criatura. Então, até na pobreza, nós vamos ver criaturas muito apegadas. Ela é pobre socialmente, mas na cabeça dela, aquilo é o máximo que ela possui, que ela está ligada àquilo de uma tal maneira, é o apego que ela tem, nem que seja um único bem. É isso que a gente tem que entender. Então, não é só pelo rótulo da classe social, e sim como a criatura, ela se liga às coisas e ela aprende a se desidentificar. Eu não sou aquilo, eu não tenho aquilo, eu tenho nem meu corpo. Isso aqui eu estou usando. Nada é meu. A casa não é minha, marido não é meu, esposa, filho, irmão. Isso tudo foi empréstimo divino que eu tenho que devolver. Tenho que saber usar bem tudo isso. Trabalhar para o bem meu e de todo mundo, mas não o apego. Então, quando Jesus fala, não podeis ter dois senhores, porque senão a gente vai ficar aquela criatura, ora atendendo Mamon, ora atendendo Deus. É isso que dá o conflito. Como é que a gente sabe? Quem é meu senhor? Meu senhor realmente é Deus, nosso Pai. E entender que viver fora da sabedoria desse Pai, da vontade desse Pai, nós seremos escravos. A vontade do Pai nos torna libertos. Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Isso nos liberta. Fora isso, é escravidão. Escravidão a bens, a situações, a pessoas. Estaremos sempre, por algum motivo, ali, jungidos a alguma coisa. Então, que consigamos, então, aprender, né, a viver no mundo de Deus sem nos agarrarmos ao mundo. E assim iremos servir melhor ao mundo em nome de Deus. É isso que nós estamos aqui fazendo. Nós estamos no mundo. Somos, sim, criaturas do mundo, mas eu não posso me apegar ao mundo. Não posso me agarrar a ele. Com entendimento, discernimento do que é temporário e do que é eterno, eu posso servir melhor ao mundo em nome de Deus, não em meu nome, em nome do Pai. Que possamos, então, né, observarmos a vida, as desigualdades, compreendendo a lei de ação e de reação, as escolhas que cada um de nós fazemos, do nosso livre-arbítrio, para que melhor possamos aproveitar a experiência da viagem que se chama hoje dessa vida, que é uma grande viagem que nos aguarda sempre. Muita paz a todos, que possamos estarmos unidos ao nosso bem maior, sempre, que é Deus, é Jesus, são nossos amigos espirituais. Muita paz a todos.